Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O livro que nós vamos ler hoje é Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 8, onde nós vamos falar da marca da besta. Assunto bem conhecido e muitas vezes mal interpretado. Ó, o versículo, Apocalipse 13, 8 diz assim: E adoraram-na, aqui é a besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem que vai adorar a besta, meus irmãos? Ele falou, e adoraram todos. Todos quer dizer muita gente, meu irmão. Muita gente. Ó, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Agora eu te pergunto, o seu livro já está escrito? O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo? Então, meus amados, e aí o texto prossegue, ó. Ele diz, aí, aqui, vou dar um pulo aqui no 11, ele diz, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres. Outra besta tinha 2, semelhantes aos de um cordeiro. Chifre semelhante ao de cordeiro. E falava como o dragão. Jesus diz nos evangelhos que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa pode até tentar te enganar, né? Às vezes com falácia, mas uma hora ela vai deixar escapulir porque o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Um ponto para nós não sermos enganados. E aí eu vou dar um pulo aqui no 16. E faz, aqui são 2 bestas no Apocalipse, mas as duas é do lado do diabo, as 2 bestas, vamos dizer assim. Mas vamos aqui. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, sinal, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Viu? Aqui o texto diz que aqueles que vão comprar e vender livremente é aqueles que for do lado da besta, que tiver o sinal da besta. Né? Que alguns dizem que é o sinal literal, vai pôr um chip na mão, e na testa, aqui, ó. E faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou na sua testa. Meu irmão, no Antigo Testamento, Jesus ordenou para que os sacerdotes, os fariseus, colocassem o sinal, amarrasse um filactério, que era um versículo bíblico na testa, o sacerdote era para ter, sabe? Um sinal. Mas aquele sinal que Deus ordenou que ele tinha que carregar ali na testa e na mão também, não era para ficar só ali na testa, era para ficar dentro da mente, entendeu? Era para ficar dentro do coração. E Jesus condenou muitas vezes a religião deles por ser só superficial, só de aparência. Jesus queria uma coisa mais interna. E eu estou falando isso aqui por causa disso aqui também, ó. Então, os fariseus e os escribas, alguns fariseus interpretaram errado, ó, carrega aí a lei de Deus na testa. Eles carregavam só na testa, mas Deus queria que ela fosse interna, na mente, né? Na mente. Por isso que muitas vezes a Bíblia chama ele de incircunciso de coração. Ele circuncidava a extremidade da carne do prepúcio, mas o coração deles ainda era duro. Ele seguia a lei moral, mas internamente eles não eram transformados. E onde que eu quero chegar com isso? Aqui, ó. Aqui também tem um sinal aqui, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, aqui é a besta mandando pôr o sinal, ou na sua testa. Esse sinal aqui, meu irmão, fala de esse chip.
Alguns dizem que é chip, né? Mas é um sinal. Sinal na mão quer dizer que se a sua mão faz coisas impuras, coisas ímpias, negócio, assina coisa falsa, entendeu? Assina leis contrárias às leis de Deus, sabe? Que a sua... Então, apoiam, aqueles que não assinam, que não são juízes, mas que apoiam, que votam a favor. É isso é que a sua mão faz. Que a mão faz. Aí ele diz aqui, que é um sinal na mão, né? O sinal na mão é aquele que sua mão faz. E o sinal na sua mão ou nas suas testas. Na sua testa fala de mente. Aquilo que a sua mente apoia. Se a sua mente apoia o sistema do mundo, entendeu? A sua mente apoia o sistema do mundo. Aí eu faço a Bíblia diz assim, ó, examina o homem a si mesmo, se a sua mente apoia o sistema do mundo, o sistema pecaminoso. Porque aqui nós vimos onde eu li o primeiro versículo que eu li disse assim, ó, e adoraram-no, quem que adorou? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só quem adorou essa besta foi aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. São essas pessoas que adoraram essa besta. Porque as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles têm uma mentalidade diferente, entendeu? Ele também tem um selo diferente, ele é selado com o Espírito Santo de Deus, que faz ele lutar contra tudo que é engano, que é errado. Ele foge de tudo que é errado, entendeu? Porque ele tem um selo, ele já é selado pelo selo de Deus. E aí o inimigo, ele quer selar os dele também. Muitos já são selados, né? Aí, visto, meu irmão, visto que, aí aqui vamos continuar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, se você não tiver o sinal da besta na sua mão, se você não tiver o sinal da besta na sua mão, não é simplesmente um sinal literal, né? Ou na testa, que não é simplesmente como os fariseus de antigamente, que colocava a lei de Deus só na testa, do lado de fora, mas na mente não estava. Então, esse sinal da besta aqui fala de mentalidade, né? Fala de mentalidade, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, a mentalidade da besta, o sinal da besta, ou o nome da besta. Ou seja, nós não pregamos a palavra, nós não fazemos as coisas em nome de Jesus. Pois é, e esses outros fazem em nome da besta. Aqui, ó. Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O número do seu nome. Aí aqui, ó. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É o número de um homem. E o número é 666. O número da besta é o número de um homem. Eu li um versículo aqui que diz assim, ó. E o 13 e 11 diz assim, ó. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro. Parece com cordeiro. Parece com cordeiro. E fala como dragão. Que eu te falei que a boca fala... Então, parece como cordeiro, mas não é. Quer parecer ser Deus. Isso é o espírito de anticristo. Quer parecer ser Deus, mas não é Deus. Sabendo? Quer parecer, mas não é. Fala como o dragão. Por isso que eu disse que a boca fala do que o coração. É por isso que conhece os falsos mestres, os falsos pastores. A aparência parece uma coisa, mas na hora que ele fala, fala como dragão. Você conhece, aí Jesus diz que você conhece Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Conhece uma árvore pelos frutos, e a boca fala do que o coração está cheio. E para concluir, meu irmão, lembra de que Jesus, os escribas e fariseus chegaram, mestre, é lícito dar tributo a César, pagar imposto aos romanos, é lícito. Aí eles quiseram tentar Jesus, né? Porque o Jesus falou, se Jesus dissesse, é lícito, pode pagar tributo a César, isso ia ser uma afronta para os judeus. Porque na moeda
na moeda de César, na moeda deles, César era um título para os imperadores, era um título. Veio de um nome familiar, mas depois se tornou um título para todos os imperadores Césares. E nessas moedas tinha algo como exigir adoração, cultuar o homem, né? Nessa moeda, e tiveram uns mais que foram mais além, que fizeram estátua. Tem um aí que eu me esqueci o nome dele, que fez uma estátua lá no templo, no templo de Efésios, que exigiu adoração. Então, esses homens exigiam adoração. E por isso que era um afronto para judeu. Se Jesus dissesse, é lícito pagar tributo a César, é lícito pagar tributo a César, ia ser um afronto para os judeus, né? Porque os judeus não queriam ser escravo de Roma para sempre. E se Jesus dissesse, não é lícito pagar tributo a César, lá, junto com os judeus tentando matar Jesus, né? Tentando fazer Jesus cair em um laço, estavam os herodianos, e os herodianos apoiavam Roma. E se Jesus falasse, não é lícito dar tributo a César, eles iam acusar Jesus de rebelião contra Roma, né? De rebelião contra Roma, como alguns tinham feito. Mas esse não é o caso agora. Tem um homem que fez isso, o nome dele é Judas, está lá no livro de Atos. Gamaliel fala sobre ele, que ele fez uma rebelião contra Roma, e por fim ele morreu. Mas vocês entenderam, né? Se Jesus dissesse que é lícito pagar tributo a César, ele ia criar um atrito com os judeus. Se ele dissesse que não é lícito pagar tributo a César, os herodianos estavam lá perto com os judeus tentando contra Jesus, os herodianos estavam lá perto, e Jesus ia ser acusado de rebelião, de tentar fazer uma rebelião contra César. E Jesus disse a conhecida frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Querendo dizer o seguinte, até um certo ponto, enquanto esse governante não tiver indo confrontar a lei de Deus, você pode ser obediente a esse governante. As leis civis, que a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Ele falou isso até para Pilatos. Todo poder tu tem, Pilatos, que nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse te dado, né? Lembra, né? Então é isso, gente. Mas o foco aqui é esse. Eu quero dizer que vai chegar a hora que alguma autoridade vai exigir adoração, vai exigir que você siga a regra desse mundo. A regra dele é a hora de você examinar a si mesmo, para saber se você vai ser fiel ao seu Deus ou você vai aceitar a marca da besta. A marca da besta é isso, é se entregar ao sistema, né? Dançar a música do sistema. Você está entendendo? As leis do sistema, abraçar o sistema. Quando você abraça o sistema, meu amigo, aí você tem livre passe. Você vê, vai para lá, faz o que quiser. Aí você já está percebendo que alguns irmãos que não abraçam o sistema têm suas contas do Instagram derrubadas, né? Tem alguns privilégios privados. Ele é privado, né, de algum privilégio. Aqueles que não se entregam ao sistema. Por aí você tira, viu, irmão? E isso aí é só um começo. É só um começo do tal do... aquele que tiver o sinal pode comprar e pode vender livremente. E quem não tiver o sinal, ele vai ter ele vai ser privado de alguns direitos. Ele vai ser privado, quem não tem o sinal da besta. Então eu espero que todos tenham entendido. Os de Deus são selados com o Espírito Santo de Deus. Não se entregam ao sistema mundano e lutam até o fim. Nós temos que lutar até o sangue de Jesus. Aquele que for fiel até o fim será salvo. E a Bíblia também fala tem uns que até na parábola do semeador, a Bíblia falou que tem uma semente que cai entre pedras
e ela até nasce, mas porque ela não tem raiz profunda, na hora que vem o sol, aquela plantinha morre. Falando da perseguição. Na hora que a perseguição aperta, tem alguns que não aguenta, não vai aguentar a perseguição e vai se entregar ao sistema político pecaminoso. Então é isso, gente. Entendemos aqui que nós devemos obedecer às autoridades até certo grau. Grau esse, enquanto essas autoridades políticas não confrontar com a lei de Deus. A partir do momento que elas for confrontar com a lei de Deus, aí não, aí nós temos que nos entregar completamente ao nosso Deus, ainda que nos custe a vida. Amém, meus irmãos? É isso aí. Porque ninguém ressuscita se primeiro não morrer. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido. O negócio marca da besta não é só chip na mão e chip na testa, não. Marca da besta é entendimento, é escolhas às leis pecaminosas, é aderir ao sistema pecaminoso. Isso é marca da besta. E selado com o selo de Deus. Aí, ó, tem uns que não vão aderir às marcas da besta, aqueles que são selados com o selo de Deus. Né? Deu para entender. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.